Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Espero que você esteja tendo um bom dia e que tudo esteja bem com você, amém? Hoje eu quero falar com você sobre o noivado da igreja com esse tal de coronavírus. Porque, meu Deus, o que está acontecendo com este mundo de hoje? Um monte de igrejas de portas fechadas com medo de se reunir para cultuar a Deus, lideranças com medo, caladas e isoladas no seu cantinho. Será que Cristo deixou de ser o noivo da igreja? Ou será que a igreja está namorando um outro noivo? Se você quer saber o desfecho dessa história, então assiste o vídeo aqui até o final, tá bom? Pois esse será o nosso papo aqui de hoje. Mas antes que a gente continue, se você não for inscrito aqui no canal, aproveita então, clica aí, meu irmão, no sininho, no botão de se inscrever, no sininho para você receber notificações. Comente aí no comentário o que você gostaria de deixar pra gente aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que muita gente quer saber um pouquinho mais a respeito desse assunto, tá bom? Então vamos ao que interessa. O que está acontecendo então com esse mundo de hoje, hein? A coisa está tão louca que vemos pessoas usando roupa de astronautas em lugares públicos com medo do vírus. Vemos pessoas em vigilância observando que não está usando máscaras para denunciar as autoridades. Ainda tem gente que estão trancadas dentro de casa e não sai para nada, nem sequer para tomar um sol. E daí por pior. A situação está tão crítica e desesperadora para muitas pessoas que chega ao ponto de vermos gente surtando literalmente. Chegam a cometer crimes com toda essa histeria. Será que isso vai ter um fim? Será que a igreja vai sobreviver a isto? Verdadeiramente estamos vivendo os últimos dias, que precede a volta de Cristo para buscar a sua igreja, pois estamos vivendo dias tão conturbados que às vezes me pego perguntando se realmente a igreja moderna de hoje algum dia foi a igreja do Atos dos Apóstolos que nós lemos as Escrituras. A igreja moderna de hoje em nada, mas nem de longe, se parece um pouco com a igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva daquela época tinha uma unidade que causava admiração no povo. Eles tinham uma fé apurada e ousada, ao ponto de impor as mãos em qualquer tipo de enfermo, inclusive os leprosos, que era uma doença mortal na época, e os curar. Eles enfrentavam as autoridades humanas que tentavam calar suas vozes, impedindo-os de falar a respeito de Cristo. Encaravam os açoites e prisões com alegria, por saberem que isso era resultado da obediência ao Mestre e à sua palavra. Eles encaravam covas de leões, fogueiras de inquisição, tachos de óleo quente, crucificações e até a morte por amor a Cristo, sem se acovardarem diante da certeza que iriam morrer. Quando lemos o livro de Atos, ficamos orgulhosos de ver que nossos pais na fé verdadeiramente não tinham sua vida por preciosa, mas tinham um senso comum de serem instrumentos de Deus em meio a uma sociedade corrompida e caída, como é a nossa de hoje. A sua prioridade naquela época era agradar a Deus e cumprir os seus propósitos a todo custo, mesmo que esse custo fosse a perca da própria vida. Era uma igreja admirável, encantadora, corajosa e, sobretudo, cheia de autoridade e poder de Deus para enfrentar todo e qualquer empecilho que os homens ou qualquer pessoa ou inimigo colocasse diante deles. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, então, meu Deus, ficamos mais admirados ainda e ao mesmo tempo desapontados com o que nós vemos hoje nos nossos dias na igreja atual. Se fizermos um comparativo do comportamento da igreja moderna de hoje com a igreja primitiva do tempo dos apóstolos, veremos uma diferença tão gritante que automaticamente iremos perguntar se é a mesma igreja. As lideranças de hoje, tirando algumas poucas exceções, estão mais preocupadas com o bem-estar do dia a dia. Sua prioridade é garantir que a arrecadação esteja aumentando todos os meses, para que os templos e seus ministérios estejam abastecidos e sossegados. Quase não se fala mais de fé e morrer em fé por Cristo. Já quase não ouvimos mais falar da obra missionária, evangelismo nas ruas, oração pelos enfermos e o ide pregar o evangelho a todo mundo. Cadê essas mensagens? Não existe mais? Ouvimos muito em fé para ofertar e prosperar. Ouvimos muito em lutar para vencer e alcançar. Ouvimos em misturar-se para influenciar. Porém, essa mistura está trazendo o mundo para dentro da igreja e não levando a igreja ao mundo. Onde estão os Paulos dessa geração? Onde estão os Estevãos, os Elias, os Daniéis, os Moisés desse século? Será que acabaram todos? Foram todos contaminados ou acaso eles estariam enamorados desse sistema mundano que opera no meio do seio da igreja de hoje?
Será que estão com aliança de compromisso matrimonial com esse mundo perdido em que vivemos e seu vírus importado? Parece que a igreja de hoje esqueceu que ela é o sal deste mundo. O sal tem a função não de apenas de dar sabor às coisas, mas também de conservar o alimento para que não apodreça. Parece que ela esqueceu disso. Parece também que ela esqueceu que ela é a luz dessa terra, pois cabe a ela iluminar o caminho do povo e dissipar as trevas com o seu brilho. Hoje a igreja moderna está mais com gosto de sabão, cheiro de naftalina e brilho de vagalume. Não tem sabor, não tem cheiro nenhum, o cheiro é estranho e brilha só quando está querendo se acasalar. Mas com todos esses problemas, ainda a igreja continua sendo a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que está prometida e sendo preparada para um casamento. Mas esse ano parece que a igreja foi surpreendida com um novo solteirão aí na área, na praça. Nunca vi na história da igreja a igreja de Cristo estar tão conivente e passiva com algo que os homens trouxeram ao mundo para silenciar o povo como esse coronavírus aí. Não consigo entender como que uma igreja que tem em seu currículo um histórico sobrenatural de orar pelos enfermos e os curar, enfrentar tiranos e exércitos inimigos e os vencer, encarar o diabo e a morte de frente por mais de 2000 anos e sempre sair vitoriosa nas batalhas. Cadê essa igreja? Será que mandaram ela para o Tibete para meditar com os monges isolados lá? Agora, por causa de um vírus, não muito diferente de todos os demais vírus que já apareceram nessa terra, a igreja se acovarda, se isola, se cala, diante do medo de repreensão ou afrontas? Não estou dizendo que todos, inclusive a igreja, não tenham que se cuidar e se precaver, evitando que esse vírus se propague ainda mais. Não, não é isso que eu estou falando. Mas sim o fato de a igreja estar passiva diante dessa situação, como se fosse coisa normal a se fazer, fechando as portas e deixando de ser um refúgio de socorro e de esperança aos desesperados e desorientados por medo desse vírus. Isso não é normal. Esse é o momento que a igreja de hoje deveria fazer a diferença. Esse é o momento que a igreja deveria mostrar ao mundo o que ela é e para que ela está nessa terra. É o momento dela cumprir o ID de Cristo que ele confiou a ela. E lembra, o ID é ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem. E farão o quê? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cadê essa igreja? A igreja como corpo de Cristo precisa se posicionar. E não apenas um ou poucos membros desse corpo agir. Acredito que essa situação de pandemia mundial foi permissão de Deus para dar a oportunidade à igreja de experimentar o avivamento da igreja primitiva, onde os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, os mortos ressuscitados, e o evangelho crescia cada dia e ela caía na graça de todo o povo. Só que infelizmente o que vejo é uma igreja acovardada hoje, e de caso com esse mundo. Uma igreja aliançada com essa terra e parece que está até de noivado com esse coronavírus, numa submissão passiva, amedrontada e se isolando da sua identidade. Parece que esqueceu a autoridade que recebeu do Senhor em Lucas 10:19. Olha o que diz Lucas 10:19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Cadê essa autoridade da igreja? Cadê essa ousadia dos seus pregadores? Onde foi parar essa destreza dos seus líderes? Será que todos se macularam com este mundo? Ou será que estão de noivado com essa terra? Lembra que todo namoro precede o noivado, e todo noivado culmina num casamento. E geralmente todo casamento produz herdeiros. Quais serão os descendentes que a igreja vai gerar ao término desse noivado com esse sistema mundano que está silenciando a noiva de Cristo hoje? Bom, eu não vou estar aqui para saber, porque o mestre está voltando em breve. Quero crer que ainda exista 7.000 homens de Deus que não se dobraram ao sistema babilônico do século XXI. Eu quero crer que ainda existem aqueles que creem no poder de Cristo para curar qualquer doença. Eu creio que ainda existem aqueles que não temem a morte e nem o sistema do mundo, pois temos um rei que é soberano. Vamos despertar, igreja. O noivo está voltando. Coronavírus, Chinavírus, Igreja Vírus é só mais um nome que tem que se dobrar ao nome do poderoso nome de Jesus Cristo.
Pois está escrito: pois Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, seja qual for, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses 2:9 em diante. O nome de Jesus está acima de qualquer nome que se nomeie nessa terra, qualquer nome que o homem venha dar nessa terra. Creio que muitos como eu não se dobraram ao sistema desse mundo, e ainda creio no poder do nome de Jesus para curar e libertar, quer seja o que for. Contudo, se a igreja não despertar em tempo, correrá o risco de acordar enjaulada e silenciada numa arapuca do inimigo. E você? O que você acha que vai acontecer no fim de tudo isso? Me conta aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que a igreja deveria tomar uma posição, se levantar com ousadia e fazer a diferença? Deixa nos comentários, eu queria saber a sua opinião sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal, se acaso você não for inscrito aqui no canal. Clicar aí no sininho para você ser notificado dos novos vídeos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que essas verdades cheguem a outras pessoas também, tá bom? Então Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.